passar a palavra para o Lourenço, que ele vai apresentar as culturas aqui que nós estamos aqui, da lixia, do pêssego, para a gente bater um pouco de papo aqui em respeito a essas culturas. Boa tarde, pessoal. Depois do almoço é sempre um pouco mais difícil, né, manter o povo acordado. Mas beleza. Pessoal, nós vamos ver aqui na propriedade do Sr. Norival Galo as culturas da lixia, o pêssego, o fascínio que está aqui do outro lado. Depois nós vamos numa outra cultura de atemoia, a atemoia recém-podada e a atemoia em produção. Se der tempo a gente vai tentar chegar lá, né, Sr. Norival? Essa lixia já está com 12 anos, é um pomar de 12 anos de idade. Espaçamento 7 por 5, 7 metros entre linhas, 5 metros entre plantas. E o que a gente pode falar um pouco hoje da lixia é que são duas fases. Uma antes do acro da lixia ou uma depois do acro da lixia. Então, antigamente, não tanto tempo atrás assim, nós falávamos de lixieiras de 7, 8, 9 metros de altura, plantas extremamente altas, que produziam 200, 300 quilos por planta. Tá certo? Depois, com a entrada do acro da erinose, o acro da lixia, nós estamos tendo que nos adaptar a essa nova situação. É um acro extremamente difícil de ser controlado, tá certo? Se vocês forem perguntar, já me perguntaram aqui, cadê o acro da lixia aqui? Querendo ou não, está sendo feito um controle muito intenso, muito bom. Mas a principal mudança é no hábito de manejo da planta, arquitetura da planta. Quando a gente tem aquela planta alta, você tem um efeito guarda-chuva muito alto, muito forte. Você mata embaixo e cria em cima, tá certo? Então, a tecnologia de aplicação é muito complicada. Esse ano agora, o Sr. Norival investiu numa podadeira, né? Então, se vocês forem observar, nós fizemos a poda da lateral da planta. E a intenção, o ano que vem, para não perder totalmente o potencial produtivo da planta, a gente manteve a parte alta ainda, foi mantida a parte alta. A intenção, o ano que vem, é podar a parte alta e produzir na lateral. Então, essa poda foi feita em janeiro, fevereiro, Sr. Norival? Começo de fevereiro, a gente tentou entrar, das grandes tentativas, de uma tentativa nossa, fazer com que a planta entre num ciclo normal de produção. Produz dezembro, janeiro, poda em fevereiro, brota fevereiro, março, para abril, maio, e aí junho, julho, começa a florescer de novo. Então, se a gente conseguir fazer com que a planta entre nesse ciclo de brotação, de brotar na hora certa, acho que o resumo da questão é o seguinte, é brotar na hora certa e parar na hora certa e florescer na hora certa. A partir do momento que você consegue entrar nesse ciclo, posso fazer uma poda em agosto, setembro? Alguns até fazem, quando não tem produção, quando um ano que nega a produção, é feita a poda nessa época. Mas a gente tenta sempre deixar para fazer uma poda drástica ou a poda mais pesada no mês de final de janeiro, fevereiro, para que ela brote março e pare abril, maio, tá certo? Então, essa poda foi feita de uma maneira mecânica, então foi tentado voltar um pouco mais para trás, para melhorar justamente a eficiência nas pulverizações. Nós queremos ser mais eficientes no que a gente está pulverizando. O controle aqui é bastante simples, né? Praticamente se resume à aplicação de enxofre, né? Tem o enxofre mais um inseticida. Alguém já olhou na lista de produtos registrados para a pitaia? Quantos produtos tem registrado? Para lixia, desculpe. Alguém já olhou ou não? Ele sequer está na lista do Agrofit, do Ministério da Agricultura. Nem consta ele como cultura, tá? Então são zero produto registrado, nós não temos um produto registrado para cultura. Maravilha, então quer dizer que não tem praga, não tem doença? Tem, e nós temos que controlar. Aí depois chamam a gente de bandido, que a gente intoxica, né, que a gente faz mal para o consumidor. Mas como é que a gente faz se a gente tem que fazer a pulverização, se existe a necessidade de se fazer o controle? Então é feita a pulverização com enxofre, que é um produto de baixa toxicidade, mais um inseticida. E na época de brotação, a gente usa uma abamectina com um pouco de óleo mineral. Ele tem uma sensibilidade grande para queimar, para queima de folha. Então, se a gente usar uma dose um pouco mais alta, ele dá uma queimada na borda da folha. Então, basicamente, em época de brotação é feita a abamectina. E no resto do ano, a cada 20, 30 dias, uma aplicação de enxofre mais um inseticida.
E basicamente é feito isso daí. Essa fase floral agora, a gente também tenta não adubar demais a planta. Lixia que não produz, ela vegeta demais. Então, se ela tiver com uma carga boa, a gente trabalha um pouco mais a adubação. Faz um formulado, um 4-14-8, alguma coisa mais básica. Se ela não tiver com carga, se ela não trouxe carga, não se aduba nada. Deixa ela quieta, deixa ela para o ano que vem. Mais ou menos isso aí, pessoal. Não tem muito o que falar da lixia. Já tentamos fazer alguns trabalhos para tentar induzir ela de uma maneira diferente. Já foi feito nitrato de potássio, já foi aplicado Dormex, já fizemos o Erger, já fizemos vários produtos para ver se conseguia fazer com que ela brotasse e trouxesse uma florada. Eu falo que hoje, das culturas que eu trabalho, uma das culturas mais temperamentais é a lixia. No ano que ela quer produzir, ela produz. No ano que ela não quiser produzir, ela não produz. Pronto, acabou. Ela que decide. Então, assim, a gente tenta fazer o manejo dela para ver se ela solta uma florada. Assim, a única coisa que a gente vê é que se ela começar a entrar num ciclo de produzir na hora certa, brotar com flor em agosto, setembro, depois ela parece que ela assim, entra numa sequência legal, de você vai produzir em janeiro, dezembro, janeiro, você pode em fevereiro, março, parece que aí ela engrena um pouco mais. Mas é o que a gente tem feito aqui, é isso aí, pessoal, sem muito segredo, é mais ou menos isso aí. O acre da lixia não está tendo, praticamente é zero. E o ano que vem a gente vai tentar baixar um pouco mais essa planta para ser um pouco mais eficiente no controle do acre da lixia na parte alta da planta, que é a parte mais complicada, para não ter justamente esse efeito guarda-chuva. Ela mais aleijada, vocês já tentaram, também não deu certo? Não tem como? Algumas regiões, o que eles fizeram? Eu já vi experiências de tirar uma linha, essa aqui está com 7x5. Já vi experiência de tirar uma linha do meio para tentar deixar mais arejada. Já vi outra experiência de tirar planta sim, planta não. O problema não está no espaçamento, está no porte da planta. Você, hoje, com o nosso equipamento de pulverização que a gente tem, você consegue ser eficiente na parte de baixo. Mas como é que se chega lá em cima lá? Como é que você vai ser eficiente de fazer com que o produto chegue lá em cima? Então, para mim, particularmente, na minha opinião, é que é muito mais problema de tecnologia de aplicação do que fazer o controle. É como fazer o produto chegar lá em cima. Para mim esse é o maior problema. E por isso que a gente tem trabalhado nessa vertente aí de fazer uma planta um pouco mais compacta. Em vez de você ter uma planta alta, 6, 7 metros de altura, eu quero uma planta mais baixa. Quanto? 3,5 metros de altura. Uma planta que seja mais eficiente a minha pulverização. Qual variedade? Bengal. Só Bengal. Só Bengal. Já testou outras ou não? Ah, oi? Tem outra, seu Norival? Tem outra variedade fora Bengal? Você chegou a plantar outra? Chegou, o Wellington está falando que foi plantada a folha negra, mas não deu certo. Americana não tem, é só Bengal mesmo. O sistema de anelamento não funciona? Jaime, já fizeram anelamento, já fizeram dar uma surra no tronco. No ano que ela quer produzir, ela produz. No ano que ela não quiser, ela não produz. Mesmo com anelamento. Nós chegamos a fazer um ano aqui, né, seu Norival? O anelamento, 2 anos já. Mas acho que faz quanto tempo que não é feito? O primeiro ano até parecia que a linha que nós anelamos soltou uma carga. Mas faz 8 anos que não faz mais. O ano passado ela produziu, não vou falar assim absurdamente. Esse ano soltou essa carga aqui. Então assim, Sr. Norival, você desculpa falar isso aí, mas eu falo que se o Sr. Norival tivesse que viver da lixia, ele já tinha morrido de fome já. Não sei se é isso, Sr. Norival, né? Se eu tenho direito de falar isso. É o tal da coisa. Tem ano que produz absurdamente bem. Aí você vai ver sem fazer nada. Aí de repente você fica 4, 5 anos sem produzir nada. Aí você fala, o problema da lixia, pessoal, um pouco é a questão da procedência da muda. A muda da lixia são feitas de 2 formas. Ou por semente ou por apurquia. Quando é por semente, a semente é originária de polinização cruzada. Então você vai ter que esperar, normalmente muda de semente,
ela vai demorar de 8 a 12 anos para começar a produzir. No mínimo, tranquilo, tá certo? Aí a segunda forma que é a alporquia. A alporquia eles pegam um pedaço do galho aqui, descasca a casca, põe um substrato e faz ela enraizar. Só que o que acontece muito? Para quem quer entrar na cultura da lixia, antes de comprar a muda, vai no viverista que fez a muda e pede para ele onde é que tem um pomar de 2 a 3 anos de idade. E vai visitar esse pomar de 2 a 3 anos de idade. Se esse pomar estiver produzindo, você pode comprar a muda dele. Se esse pomar não estiver produzindo, espera um pouco. Porque o que acontece? O viverista ele tem um pomar dele. Aí as plantas que carregam, ele não faz a muda daquela, porque está cheio de carga. Aí ele aproveita as as plantas que não tem carga, para fazer muda. A muda por o sistema de alporquia é uma cópia, é um pedacinho da planta mãe. Agora, se a mãe não está produzindo, qual é a característica que vai transferir para a planta filha? Não produzir também. Então, esse é o grande problema. Para quem vai querer comprar muda de lixia, visita um pomar e fala, para quem que você vendeu há 2, 3, 4 anos atrás, e vai ver esse pomar. Se ele estiver produzindo bem, você pode comprar de olhos fechados que vai estar pegando uma muda de boa procedência. Agora, se ele não estiver produzindo, esquece. Tem novas variedades, eu estou trabalhando faz 6 anos com 12 variedades, a gente selecionou 13. Uma para região quente e 2 que são mistas. Então, funciona muito melhor que Bengal. Bengal realmente é responsivo a frio. Mas eu trabalho com uma fazenda em São Manuel faz 15 anos, que a gente aduba todo ano. Lógico, ano que não dá você aduba 3, mas você diminui muito a alternativa. Sim. Muito. Você faz um pomar, em vez de produzir, vamos falar, 80%, no ano ruim ele produz 40%, mas pelo menos paga o custo. Sim. Mas produzimos sim todos os anos. Agora, essa variedade que eu chamo de Big Lixia, que é semente menor, não tem alternância de produção, não trava com poda, você pode podar e vir. E tem uma que chama Soitung, que ela é precoce, mas ela tem um problema que ela sai uma florada um pouquinho antes do inverno. Então, se vier geada, dá uma queimada. Mas para a região quente, é fantástico. Então, a gente está conseguindo, em região quente, você coloca lixia no final de setembro, começo de outubro. É a coleção do Yamanishi. É a coleção que o Yamanishi trouxe. Uma delas é. Tá. Tem outras variações que o produtor de Araçatuba começou a catar. Ele tirou uma do Canadá, né? Ele trouxe semente, fez. E funcionou. Ele tem uma que chama Canadá 2, que é muito grande. E só foi ajustar um pouquinho o trato cultural. Tem a americana também, que tem um tamanho. Eu nunca vi produzir, WB4 eu nunca vi produzir. A Caimana, pra mim, dá 3 vezes mais ácaro. Você tem a Salatiel, que é tardia, elas falam sem semente, eu plantei, acabei jogando fora dentro das plantas, e também ela tem semente. Então, dessas 12 que a gente fazia em Araçatuba, a gente selecionou 2, eu tenho na minha propriedade, tem até vídeo se vocês quiserem ver o tamanho de semente. Produtividade, sabor e relação pouco à semente, deixa a Bengal realmente muito para trás. Não, a Bengal é o que o pessoal tem aqui, é o que começou, mas na verdade se falar que não aceita, não é que não aceita poda, mas assim, as outras aceitam poda muito melhor, então, então assim, é o que nós temos e que nem aqui, é um pomar que estava plantado, você tem que tentar manejar ele da melhor forma possível. Não, sim, claro. Falando de novos plantios. Por isso que a gente está falando de novas variedades. Só abrindo as opções. Sim. Porque hoje as pessoas pesquisam e também acham que só existe Bengal. Hoje você tem várias opções aí no mercado, que é interessante. Sim. Você nunca tentou amadurecimento de ponteiro quando começa o primeiro fluxo, segundo fluxo? Eu tentei uma vez fazer com sulfato de potássio, que é a técnica que eles usam para manga, para tentar brecar a planta, né? Mas deu fito. Outra coisa, eu não lembro se foi feito. Eu vou fazer um comentário que eu achei muito interessante, mas também não deu certo. O Beto Taniwaka, o Beto tá por aí, e teve um ano que tava pro mar dele, tava começando a brotar, isso era em junho, e tava com brotação nova. Não, de junho. Mas teoricamente era o segundo fluxo. Um pouco tardio, mas era. Ele estava brotado já. E estava com com o acre da lixia. Aí eu comecei a olhar aquilo lá. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos eliminar esse acre fora. Poda. Na hora que eu terminei de podar a planta, falei, putz, matei a charada. Ficou com o ramo velho, o ramo que me interessava, com gema bem formada.
A primeira resposta com a poda é brotar. Ela, normalmente quando você faz uma poda, ela responde com brotação. Falei, Beto, vamos podar o pomar inteiro, volta a água, entra com nitrato de potássio, fazer estimular a brotação. Voltei depois de 30 a 45 dias, nada, não fez nada. Então, assim, realmente é uma planta bem temperamental com relação, principalmente a bengal, né? Quando ela quer produzir, quando ela quer vir, ela vem, mas quando ela não quiser, quando ela não quer, é bastante complicado. Já fiz Dormex, já fiz o Erger, nenhuma delas deu resultado. Agora, esse amadurecimento forçado do segundo fluxo, isso já foi feito, Valdir? Ureca, subórica, essa aí? Não, né? Não, Teio, acho que não foi feito, não. Aí o processo é uma frequência alta, e logo quando começa a apontar o segundo fluxo, que é da flor, Sim. já tem que começar a travar. É assim, Tudo bem, eu também não sei. sim. Não, o que a gente tenta fazer, Teio, é justamente fazer a poda na hora certa, para ela brotar na hora certa e parar na hora certa. Então, por isso que eu falo, quer fazer poda, para mim é final de janeiro, fevereiro, para ela brotar em fevereiro, março e parar abril, maio. Ela tem que parar nessa época para amadurecer gema. O Lavresque, que você conhece na Loambra 2, há 6, 7 anos que a gente faz isso. Para mim é final de janeiro, fevereiro, para ela brotar em fevereiro, março e parar abril, maio. Ela tem que parar nessa época para amadurecer gema. O Lavresque, que você conhece na Loambra 2, há 6, 7 anos que a gente faz isso daí, ele também tem a podadeira lá, faz 6, 7 anos que ele faz essa sequência e todo ano ele tem uma produção, claro, o ano passado teve a geada, mas ele tem uma produção muito boa todo ano, não falha um ano. Assim, não é que são todas as plantas produzindo. Normalmente ele tem 70% das plantas em produção, que acaba resultando. O ano passado, por conta da geada, brotou cedo, queimou toda a brotação nova. De 100 toneladas ele caiu para 24 toneladas o ano passado. Mas assim, normalmente eu posso dizer que lá entrou num ciclo de brotação legal. Através da poda. Oi? É uma poda bem superficial. Poda superficial, desponto, não pode ser drástica. Aqui foi drástica, né? Tanto é que vocês estão vendo que praticamente a lateral não tem carga, a carga está lá em cima só. Hã? Olha, Teio, ela tem o hábito de produzir por fora, então eu não quero muito mais que isso aí, eu quero ser eficiente na pulverização só. Ok. Vai falar sobre o patrocínio? Pergunta da lixia, alguma coisa? Só uma última aqui, você falou que quando ela quer, não quer. Isso é geral ou são uma porcentagem de plantas? Por exemplo, aqui na área. Às vezes tem um outro pé que resolve florescer, mas normalmente um ano que é ruim de produção, ele praticamente é geral, tá? Aí de repente você tem um ano que tem uma florada fantástica, tá certo? O Anderson do Weiser, que é um parceiro nosso também, ajuda a gente aqui no de campo aqui para falar um pouco da empresa Weiser. Obrigado, gente. Bem, primeiramente, boa tarde. Quero agradecer o convite feito de toda a organização. Vou falar um pouquinho grudado aqui para todo mundo escutar um pouquinho. Oportunidade que a gente teve hoje de poder falar com tantas pessoas aqui, com conhecimento bastante, um bom conhecimento a respeito aí das culturas que a gente está visualizando desde manhã. E a Weiser, ela é uma empresa, ela trabalha com produtos de biotecnologia. Eu sou engenheiro agrônomo, eu entrei na Weiser em 2008 e com o desafio de trazer alguns produtos para o Brasil, que a nossa fabricação fica toda na Espanha. E a minha área de especialização, ela está ligada ao Ministério da Agricultura. Então, um departamento um pouquinho chato, né, de falar sobre normas, mas nós temos um conceito, e eu acredito que aqui, conversando hoje com algumas pessoas, eu vi que tem
alguns produtos que já são de hábitos aqui do pessoal, de costume de usar, que é o K+, o fosfito 4020, e um produto muito habitual também aqui usado é o Ceratrap, né, para mosca das frutas. A Wiser, ela leva um lema que a gente traduz dentro dos nossos produtos, que é uma frase que nesta você pode confiar. Dentro desses pilares, para sustentar essa frase, nós trabalhamos muito com pesquisa. Então a Wiser, ela trouxe para o Brasil, em 96, o fosfito. Então ela busca sempre essa inovação de produto, trazendo tecnologia, novidade no mercado. O fosfito, a gente ajudou até o próprio Ministério da Agricultura a identificação do produto, né? Porque antigamente só usava o ácido fosfórico, e hoje a gente fala de fosfito, o ácido fosforoso, e a gente já tem uma legislação que já permite vender esse produto como um fertilizante. Numa linha do tempo, a Wiser, ela tem tem quase 30 anos de mercado, sempre buscando essas novas tecnologias. A gente trouxe o Ceratrap, que era um problema que estava acontecendo no Brasil inteiro. Em Petrolina entrou em estado de emergência, o Ministério da Agricultura buscou alternativa e a gente conseguiu posicionar o Ceratrap no mercado, uma alternativa para a captura da mosca das frutas. E com isso a gente vem trazendo e desenvolvendo novas tecnologias e novos produtos. Em 2014, nós conseguimos uma certificação, uma patente do processo produtivo dos produtos da Wiser. E hoje a gente fala em biofertilizantes, bioestimulantes, né? Sendo que a nossa legislação ainda ela não diferencia muito, né? A gente tem uma instrução normativa que está aí vigente, mas poucas empresas conseguiram o registro ainda. E os nossos produtos hoje na Europa, eles são todos considerados como um bioestimulante. E também a parte de biofertilizante. E com isso nós conseguimos patentear um processo de fabricação. Então nós hoje somos a única empresa no mundo que patenteou um processo de fabricação de fertilizante. Eu estou falando sobre isso e eu não quero aqui ficar dizendo que o meu produto é melhor que os outros. Eu acho que todo mundo tem o segredo de fabricação. E a oportunidade que me deram hoje é para mostrar que o meu produto, ele tem um diferencial porque nós conseguimos essa patente. Então, quando a gente fala hoje de aminoácidos no mercado, todo mundo está no mesmo balaio. Cada empresa tem o seu segredo, cada empresa tem as suas garantias do produto, e eu não questiono. Só que o nosso processo produtivo hoje, ela está patenteada. Então eu consigo disponibilizar todos os aminoácidos, porque nós somos uma indústria hoje que seguimos a orientação de medicamentos humanos, nós temos o medicamento veterinário e também nós temos a parte agrícola. Nessa parte agrícola, onde aqui a nossa equipe faz parte, a gente difunde essa marca para mais de 70 países. No Brasil, e aí pediram até para que eu falasse um pouco, escolhesse um produto, porque a gente tem que seguir um cronograma aqui, eu não posso ficar falando por muito tempo, e falar de um produto que hoje a gente coloca no mercado, que é o TerraSorb Complex. E muitos se questionam hoje, a briga o meu tem mais aminoácido que os outros. Eu não questiono nenhum outros produtos. Não estou dizendo que... Aqui eu acho que tem grandes colegas aqui, também que trabalham com produtos do mesmo segmento. Eu estou aqui para mostrar para vocês que o nosso produto, hoje, primeiro que o que eu garanto no produto, o Ministério da Agricultura, ele já me brecou. Nós tivemos um impasse, porque garantir hoje o aminograma em rótulo é proibido. E a nossa empresa, ela garante isso em mais de 70 países. Nós conseguimos garantir os 2 ácidos e os 18 aminoácidos que são essenciais para a planta. Infelizmente, no mercado brasileiro, nós não conseguimos colocar isso à mostra. Nós garantimos, nós atestamos e nós também deixamos aí à vontade pegar um produto nosso e mandar analisar.
Por quê? O nosso processo é um processo patenteado. Através da hidrólise enzimáticas, eu consigo biodisponibilizar todos os elementos bioativos para as plantas. Então isso faz com que a máxima eu consigo, dentro de um conceito farmacêutico, eu consigo extrair o elemento que o nosso aminoácido é de origem animal, eu consigo extrair esses elementos para poder estar disponível para a planta. Então a Wiser ela sempre trabalha buscando novas tecnologias. A indústria farmacêutica, com os medicamentos hoje, com mais de 70 países, nós conseguimos fazer produtos que aqui, eu acho que conversando hoje pela manhã com alguns, vocês têm o costume muito de usar o nosso fosfito. Mas a Wiser, eu quero lembrar vocês que ela trabalha com produtos desde tratamentos de proteções de semente, parte de sanitizantes, a parte de protetivos, né? Temos produto à base de silício e temos a nossa linha de aminoácidos. Nós conseguimos garantir e biodisponibilizar todos os aminoácidos que são essenciais para a planta. Dizer que a nossa concorrência tem um produto ruim, nunca vou falar isso. O que eu estou querendo passar para vocês é que a nossa tecnologia é uma tecnologia patenteada no mundo, onde eu consigo que o processo que foi patenteado, ele chama Enzymir, e um produto está à disposição de todos vocês, até para fazer um teste. O Job é o que manda aqui na nossa região, e eu acredito que tem alguns também que já trabalham com os nossos produtos. E lembrando a todos que a Wiser, além do conceito de trazer uma tecnologia desde 1996 com fosfito, a todo ano a gente tenta renovar e trazer tecnologia para todos vocês. Hoje, pela manhã, na propriedade, hoje, agora, aqui à tarde, assim, é um prazer muito grande a oportunidade que vocês deram para nós, poder falar um pouquinho sobre a Wiser, é uma empresa aí com mais de 30 anos de mercado, e dizer que a nossa linha é uma linha muito completa de produtos. A nossa tecnologia está patenteada. Nós temos produtos de qualidade e aquela frase que a gente costuma dizer, que nesta você pode confiar, que tem todos os rótulos dos nossos produtos, a gente está embasado com a pesquisa. Nós temos trabalhos com a Embrapa desde o começo da empresa e a gente repete os trabalhos até hoje, exatamente para mostrar a comprovação e a eficiência de cada produto. E dessas partes de tecnologias, hoje a gente tem produtos com base de silício, a parte de micronutrientes, que a gente chama de oligoelementos. É muito comum usar essa nomenclatura lá na Europa, e a gente tenta traduzir isso daqui para o Brasil, colocando produtos de alta qualidade, e todos esses produtos aí estão à disposição de vocês. Só complementando aqui. Boa tarde a todos. Estava falando aqui do TerraSorb Complex. Ele tem 20% de aminoácidos livres. É o aminoácido livre mais potente do mundo, né, Anderson? E contém também enzimas. Esses enzimas de origem animal que induz a planta a produzir fito-hormônios. É o máximo em controle de estresse quando você faz um transplante depois de pós-poda, indicado por muitos consultores após a poda. Usado muito quando você tem uma geada, por exemplo, amanhã, e uma geada que pode chegar até 2 graus negativos, ele pode ajudar bastante, tá? Se aplicado um dia antes. Recuperação de granizo, ou seja, é muito potente e estimula a concentração de seiva e não sofrendo com geadas e para qualquer tipo de estresse. Ceratrap, eu acho que já é conhecido de todo mundo, a gente vem vendo todo ano aumenta o volume de vendas, mas se tiver qualquer dúvida a gente está aqui para explicar, né? Ok, pessoal, obrigado. É isso aí. Tem alguma pergunta? Pode não. Bem pequeno, se não dá para responder, respondo no privado. Viu? Vocês são o dono do fosfito mais antigo, né? Então, aí
Eu queria saber se vocês têm como quantificar a fitotoxicidade da fosfito. Esse é um problema que a gente está enfrentando no Brasil inteiro, né? O fosfito, por um problema, eu acho que de uma grande multinacional, que trabalhou, que é a detentora do Aliette, né? O resíduo do ácido fosfônico, que é o que prejudica a parte da exportação das frutas, né? E hoje, o Brasil foi o único país que deixou o fosfito como fertilizante foliar. No resto do mundo, eles tiveram que reclassificar esse produto como um fungicida. Então, no Brasil e no resto do mundo, todos os países têm um limite. Então, é muito difícil você ter uma... Por exemplo, na uva, a gente chega a fazer até 12 aplicações de fosfito. E quando foi fazer a exportação dessa fruta, quando dava o traços do ácido fosfônico, brecavam. Mas, por exemplo, se você vende essa fruta para a Europa, você tem uma porcentagem mínima aceita por lá. Mas você vai mandar essa fruta para o Japão ele aceita muito mais. Então é muito difícil a gente quantificar, porque eu tenho trabalhos com 4, 6, 8, 10 e 12 aplicações. E às vezes, em alguns pomares, com 6 aplicações, eu tive o mesmo residual que com 12. Então, é um problema hoje que nós estamos enfrentando, porque o fosfito, ele ainda é um fertilizante foliar. E essa parte de controle, ainda em alguns países, na Europa já amenizou um pouco mais. Mas em alguns países ainda tem essa complicação de residual do ácido fosforoso, que é o ácido fosfônico, né? Então, mas aí você está falando do residual, né? Do residual. Agora, o efeito tóxico mesmo, você tem como quantificar ou falar alguma coisa disso? Não, a parte de toxicidez do produto, como ele é um fertilizante foliar, nós não nos preocupamos disso, porque isso está mais voltado da parte de defensivo, né? Da classe D de toxicologia. Então, assim, dentro dos conceitos para cá, eu não tenho a necessidade de fazer isso, até porque é um produto que, dentro da pesquisa, que esse produto entrou em 1996 aqui no mercado nacional, nós temos trabalhos, inclusive junto com a Embrapa, com a Ipagre, com as próprias universidades, que atestam esse produto sobre eficiência e eles não perdem. Então esse que é o maior problema. Enquanto os outros fungicidas eles têm uma oscilação muito grande com relação ao seu residual, o fosfito ele fica sempre numa média muito boa com relação à sua eficiência. E eu acredito que esse teste de toxicidade, eu não conheço alguma empresa que fez aqui. Não saberia te dizer agora. Aí vamos ver por quê. É 2 motivos que tenho para tomar cuidado com isso aí. Primeiro foi com o padrão de vocês, o Manuel, o espanhol. Sr. Manuel Costa. Lá na fazenda dele, lá em Madre de Deus. Então lá, intoxicou a tangerina com ele. Deu para ver bem, no câmbio ficou tudo escuro. E depois foi até numa tese de quebra do dormência com sulfato de cobre, daí o João Domingos acrescentou fosfito de potássio, fosfito de cobre, não sei, para aumentar o efeito do sulfato de cobre, porque dá uma fitotoxicidade suficiente para você quebrar a dormência. Então, alguma coisa... acredito que nessa época tenha sido alguma coisa sobre dosagem, né? Ou sobre mistura. Então, daí já começa a cair miúdo, porque vai tomar muito tempo aqui, né? Mas podemos... Eu tenho informação desse produto desde 1996. Eu tenho alguns trabalhos até mesmo sobre o residual e sobre diferentes doses. A gente sabe que ele intoxica a planta, sabe? Ele é um bom fungicida de tudo. Dá para usar para aquele que você está visando contra a doença, ele responde. Só que a planta sofre, então eu precisava saber até onde consegue... Esse foi a maior discussão que nós tivemos com o Ministério da Agricultura, porque aqui, quem vende fosfito, ninguém vende um fosfito como um fertilizante. Todos vendem o fosfito como um elicitor, um indutor de resistência, que faz com que a planta libere fitoalexinas, então tem todo o conceito de um produto elicitor.
Então, o Ministério da Agricultura pegou todas as empresas nesse sentido. Se vocês não vendem esse produto como uma parte de fertilizar, por que vocês então não passem esse produto para defensivo? Isso aqui tem o potássio. Então ele acabou ficando na parte do defensivo por causa do potássio. A parte de fitotoxidez desse produto, eu estou na Weiser desde 2008. Tá? Nós temos N trabalhos feitos pela Epagri, pela Embrapa e com diferentes tipos de dose. Nós temos uma curva de dose. Dentro desse conceito, desde quando eu estou na empresa, eu nunca tive um problema com a fito. Eu acho que é interessante a gente conversar sobre esse assunto. Mais alguém, gente? Então é isso. Gente, obrigado. Eu vou terminar com a frase que é o pilar da empresa, que nesta vocês realmente podem confiar. Tanto o departamento de pesquisa e desenvolvimento, departamento de qualidade, aqui nós somos responsáveis por isso. Nós atestamos os nossos produtos, a eficiência com a pesquisa e com a qualidade. Eu agradeço a todos e nessa vocês podem confiar. Muito obrigado. Obrigado, Anderson, Job. E aproveitando o embalo com o Silvio aqui, o pessoal que curte lixia, fica falando do ácaro lá. Imagina esse cara para cuidar do ácaro aqui, hein? Olha a quantidade. Aqui, ó, a floração já, né, ó. Nossa, eu vi no Paraná tanta lixia. Ó, aqui, já vindo aqui. Aí a gente fala, né, o pé tem que estar o mais aberto, o arejado possível. Olha como é que tá isso aqui. Arejado não tem nada, aberto não tem nada. Então, vamos aprender na aula aqui como que cuida, né? Olha, até embaixo, ó, você pode ver que não tá, né? Se o arejado aqui, o que não tá é arejado. Lixia, mas tá, a gente não vê sinal do ácaro aqui, ó. O ácaro, pra quem não sabe, é aquela doença na folha. Então, a gente não tá vendo nem sinal. E olha a quantidade aqui do produtor. É só perguntando mesmo, aprendendo. Vamos lá.